Amém? Paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Samuel, pastora Rebeca, a igreja, nossa igreja mãe em Belém. Uma alegria estar aqui. E, sobretudo, na escola dominical. Até antes de aceitar o Senhor Jesus, eu já frequentava a escola dominical. Meus pais aceitaram o Senhor Jesus Cristo primeiro, e eu era coroinha da igreja católica. Mas aí eu abri uma exceção naquele domingo de manhã, e fui lá na igreja dos crentes participar de uma aula de escola dominical. Faz alguns dias isso. Isso faz alguns dias, na década de 80. E quando eu entrei naquela classe de escola dominical, eu percebi alguma coisa diferente do ambiente que eu frequentava antes, né? As classes de catecismos da Igreja Católica. Eu percebi que tinha alguma coisa diferente. E ali, eu acredito que Deus plantou uma semente no meu coração, e eu pude criar uma simpatia pela escola dominical. Desde aquela época, meu primeiro professor, eu tive a oportunidade de homenageá-lo, ele já com seus 85 anos na época, já é de saudosa memória, e ele nunca esqueceu. Eu entrei na sala de escola dominical com uma Bíblia Ave Maria, uma grande, assim, edição católica, de cor verde, enorme. E ele mandou que eu lesse um versículo, e eu fiz a leitura do versículo. E aquela participação rendeu, porque eu quis voltar depois, quis participar de outras aulas. Então seja receptivo quando entrar alguém na sua classe de escola dominical, mesmo que ele não seja da nossa comunidade, né? Não pertença à nossa igreja, mas receba bem, receba com um abraço, com um sorriso, dê oportunidade para essa pessoa ler um versículo, se ela gostar, porventura, se vier com a sua Bíblia, porque foi o que ele fez, e eu assim fiz, e para a glória de Deus estou até então frequentando a escola dominical. Depois de 3 anos eu aceitei Jesus, e estou até então na presença do Senhor. E eu estou muito feliz e quero parabenizar os irmãos pela revista. A revista tem que ter essa proposta de ser expositiva, e eu vi que a revista é expositiva. Ela expõe o texto bíblico, e tendo lançado essas bases diretrizes, as bases bíblicas, que são mais importantes do que qualquer outra coisa, ela espera que o professor faça as suas reflexões de acordo com as peculiaridades da sua classe. Esse é um trabalho que cada professor precisa fazer. Então, o professor, além de ser... Professor de escola dominical, para quem trabalha com educação, sabe que, na verdade, o professor de escola dominical é uma das figuras mais importantes e controversas da igreja. Por quê? Porque o professor de escola dominical tem que ser especialista em tudo. Ele ensina de vida cristã a escatologia, que é uma das doutrinas mais difíceis da Escritura Sagrada. E quando nós ensinamos num seminário, num instituto bíblico, numa faculdade, nós nos tornamos especialistas em uma determinada área. Então a gente só lê, só estuda, só leciona naquela área. Mas o professor de escola dominical ele tem que ser bom em tudo. Isso é coisa de crente, que é impossível você ser bom em tudo. Então eu diria para você que o professor de escola dominical é alguém que precisa ser extremamente valorizado na igreja por conta da sua tarefa, que é uma missão bastante difícil. Ele precisa se tornar especialista em um determinado assunto a cada trimestre. É coisa de crente isso que a gente faz, né? Porque é dificílimo você ser bom em tudo. Mas é claro, nós contamos com a ajuda indispensável do Espírito Santo de Deus. E os irmãos estão estudando nesse trimestre as 2 cartas de Paulo, a de Gálatas e a de Efésios. E hoje a lição de número 8 trata do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios tem algumas peculiaridades
que é interessante que a gente mantenha em mente. Uma delas, e eu acredito que seja a principal, é o fato de que essa carta, ela era chamada de carta itinerante. Por que itinerante? Porque ela não ficou apenas com a igreja de Éfeso. Ela transitou por outras igrejas, porque não tratou de algum problema circunstancial, mas tratou da doutrina cristã, de aspectos universais da doutrina cristã. Muitas outras cartas do apóstolo Paulo lidaram com problemas circunstanciais, foram escritas para atender alguma necessidade específica que precisava ser corrigida pelo apóstolo. Mas esta, especificamente, não possui nenhum problema a ser resolvido, nenhuma situação que Paulo precisasse corrigir imediatamente e que fosse específica para os irmãos em Éfeso. Não, ela trata de questões de universalidade da doutrina cristã. E sendo assim, ela se tornou uma carta itinerante, que foi lida na igreja em Éfeso, mas ela foi enviada a outras igrejas para que o seu conteúdo pudesse ser acessado, lido e absorvido por outras comunidades de fé que formavam a igreja do primeiro século naquela época. Então, esse aspecto ele é bem relevante, porque nos mostra que os assuntos aqui contemplados são assuntos de extrema importância para nós hoje. Evidentemente que a Bíblia toda, como palavra de Deus, dela nós extraímos as lições, os aspectos instrutivos da fé, seja do Antigo, seja do Novo Testamento. Evidentemente que no Antigo Testamento é preciso ter bastante cuidado quando nós tratamos de questões relacionadas diretamente à comunidade de Israel, ao povo de Deus, e tais questões, sendo circunstanciais, não são devidamente aplicadas à igreja, porque a igreja está sob outro regime, sob outra forma de relacionamento com Deus. Mas a Escritura toda é apta para nos ensinar. Porém, existem questões circunstanciais. Você toma, por exemplo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, a carta pastoral, há uma recomendação específica de Paulo de um problema estomacal de Timóteo. E fala sobre o fato dele não tomar apenas água, mas também um pouco de vinho, por causa dos problemas que Timóteo tem de saúde. E é evidente que se nós estivermos conscientes disso, dessa circunstancialidade, dessa objetividade, desse destinatário que é Timóteo, nós sabemos muito bem que a diferença, entre o vinho daquele tempo para o vinho de hoje, de forma que se alguém tiver problema estomacal e for tomar vinho, para ajudar é perigoso morrer mais rápido, porque o vinho, ele obviamente tem outros elementos, outras substâncias, outros conteúdos que vão prejudicar ainda mais o problema de acidez no estômago. Então, é claro que quando se faz a leitura do texto, é preciso também se fazer uma interpretação, e essa interpretação, obviamente, que compreende o destinatário do texto. Mas a epístola ou carta, os biblistas fazem, hoje não mais, mas os biblistas fazem uma distinção entre epístola como um documento um pouco mais formal e carta como um documento um pouco mais informal. Então, às vezes a gente utiliza epístola e carta como uma expressão intercambiável, mas há alguns anos os biblistas faziam essa distinção, epístola sendo um documento mais formal e carta sendo um documento mais informal. No caso de hoje, eu quero tratar como epístola, porque tem esse caráter bastante universal e também abrangente da epístola de Paulo aos Efésios, porque não trata de um problema específico que seja corrigido, e sim de aspectos doutrinários bastante universais da nossa fé cristã. E no capítulo 2, conforme foi lido, foi feita a leitura,
nós temos aqui algumas coisas que merecem o nosso destaque, como por exemplo, o que está no primeiro tópico sobre a questão do pecado. A questão do pecado, que compreende os versículos 1 a 12 da Epístola aos Efésios. Capítulo 2, versículos 1 a 12, a questão do pecado. E nós temos os subtópicos, 3 subtópicos: o pecado mata espiritualmente, Satanás e a vida pecaminosa, o pecado nos faz filhos da ira. Muito bem. Essa é a condição do ser humano, naturalmente. A condição natural do ser humano é a condição de seres caídos. Caídos por conta de que os nossos progenitores, Adão e Eva, como nossos representantes da humanidade, fizeram uma opção, a opção de rebeldia, de rebelar-se contra Deus ao desobedecer e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir disso, nós temos, Paulo trabalha isso teologicamente na epístola, na grande epístola dele aos Romanos. Então, ao rebelar-se contra a ordem de Deus, eles inserem o pecado na realidade. Não é somente na humanidade, mas na realidade, porque a gente percebe que a própria criação está aguardando uma restauração. A própria criação está aguardando uma restauração. Então, essa parte do capítulo 2, ela descreve a nossa situação natural diante de Deus, a nossa condição diante de Deus, a condição dos seres humanos, todos eles, indistintamente. Os seres humanos não têm em si mesmo nenhuma virtude. Possui a imago Dei, evidentemente, mas não em si mesmo alguma virtude, porque a imagem de Deus não foi perdida, foi maculada, mas não perdida, conforme nós encontramos na carta de Tiago. Ele explica isso de maneira bem clara, que nós fomos criados à imagem de Deus. Então, nós não perdemos isso. A imagem de Deus está colocada nos seres humanos. Só que essa imagem está maculada pela opção do pecado. Então, essa é a condição, essa é a situação, que nós poderíamos chamar, é uma expressão um pouco filosófica, né? Um pouco difícil, mas dá para a gente entender. É o que nós chamamos de ontologia. É a condição ontológica do ser humano, a condição existencial do ser humano, a condição natural e normal do ser humano é a condição de seres caídos. Nenhum ser humano, com exceção de 3 seres humanos específicos, nasce sem pecado. Somente 3 seres humanos específicos foram originados sem pecado: Adão e Eva e o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na sua natureza humana, é sem pecado. Por quê? Porque ele nasce em condições sobrenaturais. Adão e Eva foram criados por Deus. Adão feito do barro e Eva feita da costela de Adão. Errado. A tradução em português da palavra hebraica estela é costela, porque não tem outra palavra. Mas é errada, porque na verdade estela, quando você vai olhar no hebraico, porque o hebraico é uma língua pictórica, de imagem. Então, quando você vai olhar no hebraico, estela é a lateral de uma montanha. O lado de uma montanha é estela. Quem viaja e visita museus, às vezes se depara com as pedras famosas, onde tem inscrições, inscrições, né? Mensagens escritas, e às vezes você se depara lá com uma estela, é uma pedra enorme que possui uma mensagem. Então, estela fala do lado. Então, corretamente no texto, se nós pararmos para imaginar, Deus não tira um pedacinho do lado do homem para fazer a mulher. Deus corta o homem pela metade e cria a mulher.
Então por isso que quando se une o marido à sua esposa, se torna um só corpo, porque completa, as duas metades formam o corpo todo. Então, as irmãs não são feitas de um pedacinho, e tinha até pregadores que diziam antigamente, por isso que no homem falta uma costela. Não falta, irmão. Não diga mais isso, porque não falta costela, coisa nenhuma. A anatomia do ser humano é igual. Se faltar alguma costela é porque tem algum probleminha, mas é completo. Então, a mulher é feita da metade do homem. É como se Deus tivesse cerrado Adão no meio e feito a mulher. E depois, quando eles se unem, tem a completude disso. O nosso Deus nos criou de maneira perfeita. Mas os seres humanos caíram, pecaram, e eles fizeram isso por terem livre-arbítrio. E o Senhor Jesus Cristo também foi ser humano criado à semelhança de Adão, tendo livre-arbítrio, poder de decisão. Nós não temos mais livre-arbítrio, nós temos liberdade de escolha, sempre entre escolher um mal menor e um mal pior. Nós hoje somos seres caídos, então nós não temos livre-arbítrio com as condições que Adão e Eva e o Senhor Jesus tiveram, porque eles não eram pecadores, eles foram criados perfeitos, né? Adão e Eva optaram pelo pecado, o Senhor Jesus Cristo rejeitou o pecado. O Senhor Jesus Cristo mostrou que era possível não dar ouvidos à voz do tentador e obedecer integralmente a missão que Deus lhe deu. Jesus mostrou essa possibilidade. Mas nós, seres humanos naturais, descendentes de Adão e Eva, não temos essa condição. Nós já nascemos pecadores, então nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Isso muda completamente a nossa forma de enxergar a realidade humana. A antropologia bíblica revela isso de maneira clara, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. E Paulo está mostrando exatamente isso, a condição de morte espiritual, que é a separação da nossa comunhão com Deus, que foi isso que foi gerado no dia que Adão e Eva pecou, rebelou-se contra o Senhor. Houve uma separação entre o Criador e a criatura, criou-se uma ruptura entre ambos. Só que como os seres humanos eram os responsáveis pela administração da criação, né, os seres humanos eram responsáveis, somos responsáveis diretos pela manutenção. Nós fomos colocados no jardim para lavrar e guardar. Ou seja, cultivar e guardar. Então, a administração da terra, e quando se fala jardim ali, está se colocando uma expressão micro, para prefigurar a terra toda. A terra era um jardim, não havia espinhos e cardos, não havia abrolhos, não havia coisas ruins, só havia perfeição. Então, a partir do momento que cai, aí é inserida na natureza todas essas coisas que trazem prejuízos, inclusive ambientais. E os seres humanos continuam responsáveis, a nossa responsabilidade não foi tirada. Nós continuamos responsáveis pela administração do planeta, mas agora com a dificuldade de lidar com a competitividade, com a ganância, com o pecado que macula tudo isso. Então, hoje, o que nós podemos produzir de bom é somente através de um novo nascimento. E é disso que Paulo está falando. Paulo está falando aos Efésios, a condição existencial, a condição ontológica normal. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. É nessa situação que o Senhor nosso Deus nos resgatou. Ninguém vai primeiro estar bem para depois vir a Deus. Não, nós não vamos estar bem em nenhuma circunstância, nem que nós fizéssemos as coisas mais certas e corretas do mundo. Porque não é uma questão do que eu faço, é a questão da condição existencial de rebeldia e de pecaminosidade, que nos marca desde quando nós nascemos. Então, evidentemente que quando não temos Deus, a gente anda de acordo com o curso do mundo, a gente anda de acordo com o fluxo maior, a gente obedece
os instintos mais primitivos e irracionais da nossa humanidade. É exatamente isso. E isso prevalece na vida do ser humano. Se nós fôssemos ouvir aqui testemunhos nessa manhã, de repente a gente ia encontrar histórias chocantes aqui, de pessoas que nós olhamos hoje, a sua face, olhamos o seu rosto e vemos o rosto de alguém eterno, de alguém calmo, de alguém que passou pelo novo nascimento, que tem uma expressão, né? A expressão do seu rosto, uma expressão tranquila. Mas quantas pessoas não cometeram crimes bárbaros antes de conhecer o Senhor Jesus? E a gente não consegue deduzir isso olhando para essa pessoa hoje, porque a sua condição atual é incapaz de, em alguma medida, mostrar como era a sua condição anterior, sua condição pregressa. Então, é importante nós não perdermos de vista isso, que Paulo está fazendo o que nós poderíamos chamar aqui de contraste. Paulo está contrastando a vida anterior com a situação atual. Paulo está, o nome disso aqui, na teologia bíblica, é parênese. Paulo está fazendo uma parênese aqui. Ele mostra uma situação, e aí ele no contraste mostra como está a atual situação, ou como deveria ser a atual situação. É exatamente isso que ele está mostrando. E quando Paulo mostra aqui para nós que Deus é riquíssimo em misericórdia, e pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, essa vivificação fala dessa relação com Deus que ela é novamente realizada, ela é novamente celebrada. A relação que estava partida entre os seres humanos e o Criador, ela é novamente possibilitada pelo sacrifício de Jesus. É disso que Paulo está falando. E ele diz, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, no ato da morte, da ressurreição de Jesus, nós temos a garantia plena do que ainda não aconteceu materialmente conosco, mas já aconteceu. Aí eu tenho uma outra palavrinha teológica que se chama prolépse. Prolepticamente, de forma antecipada, nós já experimentamos a ressurreição em Jesus, ou seja, a ressurreição em Jesus é uma garantia tão plena que Paulo diz, vocês já ressuscitaram em Jesus Cristo quando Ele ressuscitou, ou seja, Jesus mostrou o que acontece com alguém que morre e que tem da parte de Deus a filiação. E nós recebemos essa filiação, o poder de sermos feitos filhos de Deus, a partir do momento que nós aceitamos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a ressurreição, ela ainda não aconteceu corporalmente, porque nós ainda não morremos, e ainda não aconteceu a ressurreição dos santos, mas ela já é uma realidade prolepticamente, de forma antecipada, porque nós já sabemos que o Senhor Jesus Cristo, que foi o único ser humano que morreu e ressuscitou do ponto de vista bíblico, porque os demais não ressuscitaram, os demais voltaram a viver e voltaram a morrer. Lázaro voltou a morrer, e as demais pessoas que voltaram a viver na Bíblia, passaram por esse milagre, elas morreram novamente. Agora, ressuscitado no sentido pleno da palavra, só o Senhor Jesus Cristo que ressuscitou. E o corpo de Jesus é um corpo extremamente adaptável a qualquer situação. Uma vez, que as crianças, elas nos colocam para pensar. Nós adultos vamos sendo castrados da capacidade de pensar ao longo da nossa existência. Nós vamos racionalizando as coisas e nós vamos perdendo a capacidade de pensar. Então, uma vez, o menino me interpelou no final de uma aula e disse assim, é bem fofinho assim, sabe, ele fortinho assim, meio estrábico assim, veio assim, pastor, não dava para saber que ia sair aquela pérola ali. O senhor falou aí que Adão e Eva, antes de pecar,
eles eram perfeitos, eles não morriam. E por que eles comiam? Se eles não comessem, eles iam morrer? Uma boa pergunta, né? Nós adultos nem pensamos nisso, né? E Deus me ajuda muito nesses momentos assim, sabe? Eu sou bem ruim, mas Deus me ajuda bastante nesses momentos. E eu falei assim, e Jesus, depois que ele ressuscitou, se ele não comesse, ele morreria? Aí ficou assim, não. Eu falei, por que ele comeu? Por que ele comeu peixe? Por que Jesus assou um peixinho e ficou na praia esperando os discípulos, né? Então, tem coisas assim que a gente não tem resposta, mas as crianças colocam a gente para pensar. Por isso que é bom, o pessoal acha que ser professor de criança, ser professor de adolescente é mais fácil, não, é mais difícil. É extremamente difícil. Por isso que professor de criança não é tio nem tia, é professor e professora. Tio e tia às vezes cuida e estraga dos filhos, dos sobrinhos. Os professores e professoras da escola dominical estão ensinando os nossos filhos. Então, que a gente valorize os nossos professores de escola dominical. Então, veja bem, ressuscitado no sentido pleno, só o Senhor Jesus, Ele é o referencial absoluto do que vai acontecer com a gente. Mas porque Jesus ressuscitou, nós temos a garantia pela Escritura Sagrada de que nós também vamos ressuscitar e seremos como Ele. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está tratando tanto do aspecto espiritual, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados contra Deus, e quando o sacrifício de Jesus Cristo foi efetuado, então, de forma espiritual, nós fomos alcançados, a nossa relação, a relação da humanidade com Deus foi possibilitada. Então existe o potencial, Jesus proporciona o potencial da relação que nós temos com Deus ser reatada. Agora, nem todo ser humano vai reatar a sua relação com Deus, porque ele não faz a opção por aceitar a eficácia dos efeitos desse sacrifício. Porque é preciso que eu tome a decisão, que não é minha unicamente, tá? O Espírito Santo de Deus vem no nosso coração e começa a trabalhar no nosso íntimo para que a gente faça essa opção. A gente pode ouvir a voz do Espírito ou rejeitá-la. É por isso que todos serão inexcusáveis diante de Deus, indesculpáveis diante de Deus, porque todas as pessoas receberam a visitação do Espírito Santo ao seu modo, ao seu jeito, ao seu caráter, à sua personalidade, ao seu temperamento, que só elas sabem como foi que ela foi visitada, como foi que ela foi interpelada pelo Espírito Santo para fazer opção pelo sacrifício de Jesus. Não se engane, o Espírito Santo está fazendo obra aí que a gente não tem ideia nesse exato momento no mundo todo. No mundo todo. A gente às vezes pensa que o Espírito Santo está preso dentro das nossas igrejas, aqui dentro dos nossos templos. Não está, irmão. O Espírito Santo está agindo nesse exato momento no coração de milhões de pessoas pelo mundo. Se elas não ouvem a voz do Espírito e obedecem, é uma decisão pessoal. Então, nenhum ser humano, absolutamente nenhum ser humano, deixará de ser interpelado pelo Espírito Santo no curso da sua vida. Seja uma vez, seja duas, seja três, eu não posso precisar isso, porque eu não sou onisciente, não tenho conhecimento do coração das pessoas. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo faz isso. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção para a condição dos efésios, a condição existencial e a condição deles depois de aceitarem a mensagem do Evangelho. É disso que Paulo está falando. E aí, ele continua dizendo o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus. É interessante que aqui graça e dom é a mesma palavra, é charis. Graça e dom, porque é uma coisa só. A graça é um presente, é um favor imerecido, e o dom
também é um presente e é um favor imerecido. É interessantíssimo que nós tenhamos isso claro. Nós tenhamos isso claro. É por isso que os teólogos da patrística da igreja, logo no século II até o século VII ou século VI, se sabe bem quando começa, não se sabe quando termina, eles fazem uma distinção entre a graça e a natureza. A graça é o presente oferecido da parte de Deus para os seres humanos. E a natureza, se nós seguirmos por sua vez, nós vamos estar seguindo erroneamente porque ela está distorcida. Então nós temos duas opções de vida. Uma mediante a graça e outra mediante a natureza. A natureza não dá para ser obedecida indiscriminadamente porque ela está distorcida. Ela não tem um funcionamento natural. O funcionamento foi distorcido. Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. E isso está na segunda parte da lição, salvos pela graça, né? No tópico 2, em que o comentarista explica de maneira muito importante que não existe, inclusive, contraposição entre o que Paulo está dizendo e entre o que Tiago também está dizendo. Porque algumas pessoas colocam em contraposição o que Paulo diz, olha, Paulo está dizendo que você não é salvo pelas obras, e Tiago está requerendo a mostra de obras, só que Tiago está tratando de um aspecto e Paulo de outro. Paulo está tratando do aspecto conversionista, ao passo que Tiago está tratando do aspecto testemunhal, ou seja, a demonstração de que você foi salvo pela graça é a produção das obras que saem da sua vida após isso. Ora, como é que alguém é salvo e continua produzindo obras das trevas? Tem alguma coisa que não está batendo. Então é preciso entender que não há contraposição de Paulo e de Tiago mesmo, porque eles estão tratando de aspectos distintos da vida cristã, em situações absurdamente distintas. E aí Paulo todo mundo sabe da sua vida anterior à conversão. Paulo não era pagão, não era ateu, Paulo era, judeu e cidadão romano, mas judeu praticante, zeloso da religião dos seus pais. Ele diz isso lá em Gálatas, capítulo 1, vocês estudaram. Ele fala que ele excedia, ele ganhava, ele ia além de todos os seus conterrâneos, e as pessoas de sua geração, no que diz respeito a obedecer à lei. Só que tudo isso ele abandona quando ele encontra Jesus, porque ele percebe que aquela religião judaica era uma religião meritocrática. Ela dizia o seguinte: você faz e automaticamente você recebe. E ao passo que Jesus mostra que ninguém é apto a receber e ninguém tem capacidade de receber nada. Você precisa da graça de Deus, do presente merecido, para que você possa ser salvo. A sua salvação não é produzida por obras. Então Paulo descobre um outro caminho a ser trilhado. E esse caminho, ele revela isso lá em Romanos, é o caminho do judeu e do gentio, do não judeu. Não, tem gente que pensa assim, o judeu vai ser salvo porque ele é judeu. Está incorreto isso. O judeu precisa aceitar o evangelho de Jesus Cristo, assim como os gentios, porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Não existe mais essa distinção. Agora, existem promessas que foram feitas aos judeus, que nós, gentios, não participávamos, porque não tínhamos a palavra do evangelho. A palavra do evangelho é aquele mesmo evangelho que Deus prega a Abraão, ou a Abrão, lá no Antigo Testamento, dizendo que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Para que houvesse o cumprimento da promessa abraâmica, era necessário uma mudança de mentalidade. A mentalidade do judeu era uma mentalidade de etnia religiosa. É ainda até hoje, né? É bastante preconceituoso, discriminatório, no que diz respeito à existência das outras pessoas. Então, isso não podia ser dessa maneira. Não poderia continuar dessa forma, para que a bênção de Abraão se estendesse a toda a humanidade
e chegasse inclusive aqui em Belém do Pará. Para que isso acontecesse, o Senhor Jesus Cristo, como legítimo representante da humanidade e nascido judeu, ele efetua aquilo que o povo de Israel foi incapaz de efetuar. O povo de Israel foi incapaz de abrir a porta para as demais nações receberem a luz da verdade de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, como digno representante de Deus e do povo de Israel, ele efetua esse sacrifício e ele escancara a porta para toda a humanidade ter acesso livre a Deus. E ele diz, e foi nesse movimento e foi nesse ato que os efésios foram alcançados. Então, o que Paulo está dizendo é que há uma destruição de uma parede que criava um obstáculo entre nós e as promessas de Deus. E essa parede foi completamente removida para que nós pudéssemos ter pleno acesso à presença de Deus. E isso foi possibilitado pelo sacrifício de Jesus, pela cruz. Então houve um movimento de comunhão, tanto no sentido vertical entre a humanidade e Deus, quanto no sentido horizontal entre os seres humanos entre si, inclusive nos tornando da mesma maneira como o judeu era visto idealmente por Deus, como representante do povo. Então é criado um novo povo, que nós conhecemos pelo nome de eclesia. É uma palavra grega que significa chamados para fora, uma comunidade, uma assembleia que se reunia sob solene convocação para tratar de determinado assunto. Então, nós somos essa assembleia, essa reunião solene, que prefigura e forma o corpo de Cristo. Ou seja, você já viu um corpo, tomara que só em cena de filme, né, decapitado? É anomalia. Então, a igreja possui um cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E todos nós sabemos que os nossos corpos, eles obedecem aos comandos sensoriais, neurológicos da nossa cabeça. Então, se a igreja estiver conectada na cabeça que é Cristo, ela vai reproduzir exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fazia. Então as obras do corpo dele não serão diferentes das obras da cabeça dele. A cabeça desse corpo não pode produzir obras diferentes do próprio corpo. Tem que produzir as obras que são consentâneas, que são acordes com aquilo que a cabeça realiza. Então nós somos, é isso que Paulo está revelando aos crentes em Éfeso, e que por conseguinte nos alcança aqui em Belém do Pará hoje, porque nós somos a continuidade desse povo e desse corpo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês são isso, nem todos se comportam assim, então é preciso que você se torne o que você é. Na verdade, a mensagem principal da epístola aos Efésios é: torne-se na prática o que você idealmente já é. Eu vou tentar exemplificar aqui de maneira didática. Quando nós começamos o ano, fazemos algumas promessas, né? A gente faz algumas promessas para si mesmo, e algumas expectativas são criadas. Então a gente diz assim: esse ano eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero caber no meu manequim de quando eu tinha 18 anos. Ô, saudade! Eu nem vou falar o meu, mas eu já fui magrinho, tá? Bem magrinho. Isso vai acontecer de uma hora para outra? Isso vai acontecer de forma mágica? Não vai. O que vai ter que acontecer? Eu vou ter que adotar hábitos que sejam diferentes para eu poder alcançar essa meta. Concorda? Eu vou ter que incluir rotina de exercício, rotina de alimentação,
Uma série de coisas precisarão ser adotadas para que eu possa chegar lá. Concordam? Então é isso que Paulo está dizendo. Para vocês se tornarem isso que vocês devem ser, aí você precisa caminhar, e no transcurso do que você era para o que você tem que ser, existe um caminho. Agora tem uma coisa aqui, eu só tenho esses 2 minutos aqui, né? Essa parte de cima aqui que mostra o horário, não é isso? Eu vou pedir só mais 3 minutinhos, pastor, só mais 3. 3 minutinhos, eu quero mostrar uma coisinha interessante para vocês. O pano de fundo, o background de Éfeso, da carta aos Efésios. Aí a gente precisa ir lá para o capítulo 19 de Atos. Capítulo 19 de Atos. A gente precisa dar uma corridinha ali. É rápida. Eu vou encerrar. Para que vocês possam sair tranquilos e fazer as suas refeições em família, como pede num domingo. Só os primeiros 7 versículos. Isso aqui, vocês estão vendo aí, as Bíblias mais modernas, elas estão melhores, elas agrupam os versículos agora de uma vez, nos parágrafos do original. Porque os irmãos sabem que originalmente a Bíblia não tinha capítulos e versículos. Esse recurso foi criado para facilitar a nossa localização dos textos. Só que às vezes esse recurso ele atrapalha as pessoas na hora da interpretação. Então a Bíblia ela foi escrita no que se chama perícopes, né? A palavra grega que significa cortar ao redor, são os parágrafos na língua original. Então você vê que aqui no capítulo 19 de Atos, a perícope começa no versículo 1 e vai até o versículo 7. Como é que isso era sinalizado nas Bíblias antigas? Com o negrito, com o bold aqui, com a letra em negrito. Então você encontra a letra em negrito no e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, aí você vai achar o outro negrito só lá no versículo 8. Então, nós temos um parágrafo aqui na língua original, que é o que se chama de perícope na linguagem dos biblistas, palavra grega que significa cortar ao redor. É igual a prolepsis, que é a antecipação, que é outra palavra grega. Então veja, aqui do versículo 1 até o versículo 7 diz o seguinte, já li 1, agora 2, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. É como se João tivesse dado o couver, mas a refeição principal viria depois. Não é para vocês pararem aí, se vocês ficarem só aí, vocês não experimentaram nada ainda. Tem um negócio muito mais profundo para ser experimentado. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Não tem indício nenhum de sensacionismo, é a igreja pentecostal. A igreja de Éfeso até então era uma igreja tradicional, me permita aqui, o anacronismo. Eu sei que eu estou cometendo um anacronismo, mas eu preciso fazer isso aqui. A igreja de Éfeso era uma igreja tradicional, de crentes, de salvos. Só que esses crentes, esses salvos, não estavam aproveitando tudo que Deus nos coloca à disposição. Ou seja, o evangelho estava incompleto, igual quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram ao Brasil e encontraram o evangelho pela metade. As pessoas eram salvas? Sim, claro que eram. Mas elas não desfrutavam plenamente do que Deus reservou para ser desfrutado. O batismo no Espírito Santo, a manifestação dos dons, é para hoje, é para agora, é para sempre, é para nós. São instrumentos, são ferramentas que o Senhor Jesus Cristo colocou para o seu povo desfrutar. E os crentes de Éfeso não conheciam isso. E eram ao todo uns 12 varões.
Os 12 foram batizados no Espírito Santo e profetizavam, falavam em língua. Batismo no Espírito Santo tem evidência física, inicial, que é falar em línguas. Foi assim que essa igreja aqui, ó, essa aqui, que é a mãe, nasceu. E essa igreja não pode abrir mão disso. Para não perder o costume, pastor Samuel, o senhor disse que eu me especializei na questão do Espírito Santo. Não tinha como eu fugir desse assunto. Porque eu não estou fugindo, está dentro. A carta aos Efésios tem esse contexto. Era uma igreja que Paulo passou a discipular porque precisava ser ensinada. Paulo não estava tratando com não crentes, Paulo estava tratando com crentes. Os Efésios eram crentes, mas eram crentes que ainda não estavam desfrutando da plenitude do que o Evangelho tem para desfrutar, que é a presença empoderadora do Espírito Santo de Deus. Era preciso que isso acontecesse. Aí o apóstolo Paulo continua ali, avance um capítulo, e nós vamos agora para o 20, dos versículos 17 até o 38, que eu não vou ler. Quando Paulo de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e ele revela o trabalho que ele desenvolve com essa igreja, que ele desenvolve com este povo. E Paulo diz que desde o primeiro dia que ele entrou na Ásia, como em todo o tempo que ele esteve lá, servindo ao Senhor com humildade, com lágrimas, tentações que pela cilada dos judeus, os religiosos, donos, que achavam-se donos de Deus, armaram para Paulo, ele disse assim: eu nunca deixei de anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que agora, ligado pelo Espírito, eu vou para Jerusalém. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Espírito Santo me revela de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. É que o pessoal esquece que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito viria sobre as pessoas para que eles fossem testemunhas, ou seja, fossem martirizados, porque a expressão ali é martiria. Tem gente que, porque testemunha no português, é alguém que vai testemunhar alguma coisa, um crime, alguma situação que ela assistiu. Está aqui o doutor Ney, que conhece muito bem disso, que é juiz. Então, testemunha aqui não tem o peso, a tradução da palavra não faz jus ao que ela realmente é. O mártir era alguém que estava disposto a morrer por alguma coisa em que ele acredita. O poder do Espírito Santo foi dado para os nossos irmãos lá na igreja de Jerusalém, e vai alcançar Paulo e vai alcançar todos, para dar coragem para enfrentar o que for preciso enfrentar, para levar a mensagem do Evangelho. Pessoas aqui nessa cidade apanharam por causa do Evangelho de Jesus Cristo, na expressão de fé pentecostal. Apanharam porque falavam em línguas, apanharam porque oraram por cura divina, apanharam porque expulsaram demônios, apanharam porque profetizaram. Mas o poder que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo lhes deu, do Espírito Santo, foi para enfrentar essas vicissitudes com a cabeça erguida e dizer: existe um bem maior na minha realidade, na minha existência, no meu ministério, e a levar essa palavra, e o Espírito Santo me dá isso, me dá a condição. E Paulo diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo tinha certeza que não voltaria a vê-los. Portanto, no dia de hoje eu protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, ele disse para os responsáveis para a igreja, olhai por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo, quem constitui alguém como bispo sobre o rebanho de Deus, é o Espírito Santo de Deus, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei disso, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós
eles falarão, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. É do nosso meio que se levanta gente para dizer coisas contrárias à palavra de Deus. É do nosso próprio meio que se levanta. Mas eu lembro vocês, durante 3 anos, Paulo discipulou essa igreja durante 3 anos. Eu não cessei de anunciar noite e dia, admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Paulo gerou essa igreja no discipulado e no ensino. Então o ministério de ensino é um ministério poderoso. Agora, irmãos, eu encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Ele é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Eu trabalhei. Paulo fez tendas, né? Era construtor de tendas. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Procure nos evangelhos, você não vai encontrar este versículo. Então muita coisa não está registrada, porque seguia como tradição oral ou revelação direta do Senhor Jesus a alguém como Paulo. E depois que Paulo disse isso, ele se coloca de joelho. E eu peço com permissão da liderança para os irmãos ficarem em pé. Ele se coloca de joelho e ora com todos eles. E levanta-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, eles beijavam. E ficaram tristes, principalmente pela palavra que dissera que não veria mais o rosto deles. E acompanharam Paulo até o navio. E a gente sabe que Paulo depois é martirizado. E a carta aos Efésios ele escreve da prisão, admoestando eles que eles permaneçam naquilo que eles aprenderam e de que ele os ensinara durante aqueles 3 anos. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, meus irmãos. O início de uma obra não garante o seu final. E para isso, para finalizar, eu preciso que você olhe lá em Apocalipse agora. Capítulo 2. Saímos para Apocalipse. Capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quando Paulo escreve a epístola aos Efésios, essa igreja não tem um problema que precisa ser corrigido. Essa igreja é uma igreja ortodoxa, conservadora, guardadora dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo, uma igreja segura. Só que essa igreja se torna ao longo dos anos, e agora o Apocalipse é escrito mais ou menos no ano 90, ou seja, cerca de 30 anos depois, essa igreja mudou a sua face, essa igreja mudou a sua forma de ser, essa igreja esqueceu o seu primeiro amor, essa igreja tornou-se cheia de empáfia, de orgulho, se tornou grandiloquente, se tornou extremamente altiva, por conta dela colocar à prova aqueles, porque Paulo avisou, vai se levantar lobos cruéis, que não vão poupar o rebanho. Então essa igreja colocou à prova aqueles que se diziam apóstolos,
e não eram na verdade. Então essa igreja desenvolveu uma capacidade de reconhecer falsos ensinadores e falsos apóstolos, porém ela perdeu junto com essa rigorosidade o seu primeiro amor. Me permita, pastor Samuel, dizer que nós estamos completando 114 anos. É bem mais do que os 30 anos da igreja de Éfeso, é bem mais. E nós precisamos nos lembrar do nosso primeiro amor. Nós precisamos nos lembrar de onde nós saímos, de onde nós viemos, a que Deus nos chamou e o que Ele colocou nessa igreja, Assembleia de Deus, para fazer nesse país. Nós temos um legado que precisamos levar adiante, meus irmãos. Nós temos um legado que nós precisamos levar adiante. Nós não somos donos do Espírito Santo, nem proprietários do movimento pentecostal, não. Mas somos dignos representantes, somos a porta pela qual o pentecostalismo, o movimento pentecostal entrou nesse país, as Assembleias de Deus. E o Senhor fala comigo de forma contundente há muito tempo. Nós não podemos abandonar esse nosso primeiro amor e essa nossa característica. Nós temos o poder do Espírito Santo de Deus e nós devemos cultivar o poder do Espírito Santo de Deus. Tem crente hoje na Assembleia de Deus que só conhece o batismo em águas, que é importantíssimo e que é uma ordenança que o Senhor Jesus deixou, mas não conhece o batismo no Espírito Santo, que foi o que João anunciou e disse: eu vos batizo com água, mas vem um após mim que ele é muito maior do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E esse Senhor Jesus está aqui nessa manhã para batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, vem aqui na frente agora, nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar por pessoas que não experimentaram essa experiência e que sabem que ela é verdadeira e que ela é real, mas estão aqui nessa manhã e diz: eu quero experimentar essa experiência, eu quero experimentar a experiência que fez a Assembleia de Deus nascer, eu quero experimentar a experiência que fez a Assembleia de Deus ser originária aqui em Belém do Pará. Então você vem aqui agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus vai batizar nessa manhã aqui no Espírito Santo, meus irmãos. Escola dominical é lugar de manifestação de poder do Espírito Santo de Deus. Escola dominical não é lugar de entulhar as nossas mentes apenas com conteúdo que às vezes se torna estéril. Escola dominical é lugar de abastecer o nosso coração, é lugar de aquecer a nossa alma, é lugar de reavivar o nosso espírito, é lugar de nos colocar em mobilidade para encher o coração do poder do Espírito Santo de Deus e o intelecto do conhecimento da palavra do Senhor, para sair anunciando nas ruas dessa cidade, que conheceu o poder do Senhor Jesus Cristo através da mensagem do Evangelho. Eu não acredito que só tenha só essas pessoas aqui, eu acredito que tem mais gente. Tem jovens, tem adolescentes, tem crianças, tem pessoas da melhor idade, tem pessoas da meia idade. Chegue aqui para você receber o batismo do Espírito Santo nessa manhã. Cadê as professoras, as mulheres de Deus, as mulheres do círculo de oração, as pastoras da igreja, para orar aqui e pôr as mãos? Os pastores, Jesus vai batizar nessa manhã aqui, irmãos. Você acredita nisso? A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. A Assembleia de Deus é uma igreja que nasceu debaixo do poder do Espírito Santo. Não foi meramente instruções intelectuais, foi sobretudo o poder do Evangelho que restaura, o poder do Evangelho que transforma, o poder do Evangelho que cura, o poder do Evangelho que remove o pecado, mas que transforma num cidadão exemplar, que enche do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas possam anunciar o Evangelho. Essa igreja cresceu porque as pessoas se tornaram evangelistas,
testemunhas de Jesus por todos os lugares, e assim levaram essa palavra aos mais distantes rincões desse país. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai batizar nessa manhã no seu Espírito. Jesus vai batizar nessa manhã no seu Espírito. Eu acredito que Ele vai realizar essa obra aqui nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, comece a falar em línguas estranhas. Comece a falar em línguas estranhas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, as crianças podem ser cheias do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, fala em línguas estranhas nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo, fala em línguas estranhas nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, receba o batismo no Espírito Santo de Deus. Receba o poder do Espírito de Deus. Receba o poder do Espírito de Deus. Fale em línguas estranhas nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fale em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. Abra a sua boca e fale em línguas. Deixe o Espírito de Deus falar através da sua vida. Deixe o Espírito de Deus falar através da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. 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 Recebeu, primeira pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo. Pode falar em línguas. Pode abrir a sua boca, pode falar. Jesus Cristo está batizando. Jesus Cristo está batizando. Jesus Cristo está batizando. Em nome de Jesus Cristo, fala em línguas. Em nome de Jesus, fala em línguas. A segunda pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo. Jesus vai batizando na escola dominical. Jesus está batizando na escola dominical. Aqui é lugar de manifestação do poder do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, receba o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, receba o poder do Espírito Santo de Deus. Receba o poder do Espírito Santo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Receba o poder do Espírito de Deus. Receba o poder do Espírito do Senhor. Receba o poder do Espírito Santo de Deus. Fala em línguas estranhas em nome de Jesus. Fala em línguas estranhas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fala em línguas estranhas em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, receba o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o poder do Espírito Santo de Deus. Receba o poder do Espírito Santo de Deus. Mais duas pessoas receberam. Mais duas pessoas receberam. Escola dominical é lugar de manifestação do Espírito de Deus. A Assembleia de Deus é a igreja pentecostal, é a igreja que representa o fogo do poder do Espírito Santo de Deus.